Luiz Vai lá, Megali, Boixá. sua barba palestina, elegante e tal, no Café com Jornal, toda a equipe do Café com Jornal, Laura Ferreira, todo mundo lá no estúdio da TV Bandeirantes, sincronizado aqui no estúdio da Band News FM. Também acontece a mesma coisa com o Band News TV, que até há pouco o Rafael Colombo comandava o noticiário. Se você sintonizar o Band News TV ou a TV Bandeirantes, sintonizará automaticamente, verá aí as imagens aqui do estúdio da Band News FM em São Paulo, esta transmissão ao vivo, portanto. Minha gente, hoje é um dia histórico, ontem foi um dia histórico e essa repercussão, claro, predominará nos próximos dias, salvo se a Lava Jato resolver aprontar alguma novidade ainda mais retumbante do que a prisão de um senador em pleno exercício do mandato, e não apenas um senador, Delcídio do Amaral, mas um senador que ocupava mandato pelo partido do governo, da bancada majoritária do governo, mas não apenas um senador do partido do governo em exercício de mandato, mas um senador líder do governo no Senado Nacional. O senador Delcídio do Amaral foi preso ontem pela Lava Jato com provas contundentes de que tentou obstruir o processo de investigação da Lava Jato, oferecendo condições de fuga a Nestor Severó, um dos ex-diretores da Petrobras, presos também pela mesma operação e envolvido até o talo, até os olhos desalinhados em corrupção na estatal. Delcídio Amaral foi gravado por um filho do Severó em conversas com o advogado que atende ao ex-diretor, tramando a fuga de Severó do Brasil, sair do Brasil, oferecendo, segundo relatos que não foram transcritos, dinheiro para a família, induzir Severó a não contribuir com a delação premiada, pelo menos naquilo que dissesse respeito ao próprio senador Delcídio. Essa gravação é contundente demais, contundente demais. Também foi preso pela mesma acusação de tentar obstruir as investigações, o banqueiro André Esteves, figura proeminente dos meios financeiros, dono do Banco BTG Pactual e de muito boas relações com o meio político. Dizem que ele tem boas relações com a Aécio, diz que tem boas relações com gente do governo, seria o financiador da mesada e da fuga que o Delcídio negociou. O André Esteves daria o dinheiro para que Nestor Severó fugisse sem citá-lo nas suas delações e tudo mais. Ou seja, duas prisões exemplares que viram uma página, a primeira, e um capítulo, a segunda. A página que se vira com a prisão de Delcídio é a página de dizer para a classe política brasileira que não tem essa consciência ainda devidamente arraigada de que ela não está acima da lei. Não está acima de senhores Renans, senhores Cunhas, todos os senhores do Senado Nacional, senhores Collor, senhores Sarney e tal, saibam o seguinte: vocês não estão acima da lei. Vocês sempre agiram como se estivessem. As instituições brasileiras conviveram com vocês como se vocês estivessem acima da lei. Mas saibam, ontem deu-se um exemplo concreto de que ninguém no Brasil está acima da lei, possua o mandato e a cota de poder que possuir, e isso é um alerta para os demais parlamentares e os demais políticos. Delcídio do Amaral, líder do governo na Câmara, está preso. E o capítulo que vira, que não é uma página da história, mas é um capítulo, é que a Lava Jato agora cai no campo financeiro, prendendo o seu primeiro banqueiro. Lembrando que no Mensalão, a maior pena aplicada efetiva de perda de liberdade do Mensalão, as maiores perdas foram para um publicitário, Marcos Valério, e para uma banqueira, dona daquele banco rural, não me lembro o nome dela, Kátia qualquer coisa. Está em cana até hoje. Então a ideia de que também é banqueiro, também é poderoso, também tem dinheiro e tal, amigo de político, etc. e tal, também o recado está dado. Senhores, os senhores não estão acima da lei. Mas o que eu queria comentar rapidamente para encerrar aqui esse bom dia para vocês, queridos ouvintes, é o seguinte: na gravação feita pelo filho de Severó, a dona do Banco Rural, Kátia Rabelo, me dera que é a cola. Nessa gravação feita pelo filho do Severó,
que pega a fala de Delcídio do Amaral com o advogado do Severo, negociando fuga, propina, etc. e tal, há alguns trechos que eu queria destacar e que não são os principais. É engraçado, não? Vou ouvir essa gravação. Não, quero que vocês ouçam esse trechinho aí que está meio incompreensível, mas eu traduzirei na sequência. Vai. O Michel conversou com o Gilmar também, porque o Michel está muito congelado. Sim. Esse Michel que ele cita aí, essa confusão de sons, é o Michel Temer, vice-presidente da República. Segundo Delcídio do Amaral, nessa gravação, o vice-presidente da República, Michel Temer, conversou ou iria conversar com o ministro Gilmar Mendes do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal, para interceder por Jorge Zelada. Jorge Zelada, que é um ex-diretor da Petrobras, também preso na Lava Jato. Por que Michel Temer, vice-presidente da República, que apresentou há poucos dias aí um programa de salvação nacional com um grande oba-oba do PMDB, por que Michel Temer estaria preocupado com Jorge Zelada, diretor corrupto da Petrobras preso pela Lava Jato? Por que conversaria com um ministro do Supremo Tribunal Federal sobre Zelada e sobre Severo? Esta informação não está sendo dada por mim, foi dada por Delcídio Amaral numa gravação que serve de prova para sua prisão. Então tem que se perguntar ao senhor Michel Temer, ou então aos seus porta-vozes no PMDB, né, que há poucos dias se posicionaram como salvadores da pátria, imunes a tudo e tal. Seguinte, o que o senhor Michel Temer está enfiado nessa história? O segundo trecho é o trecho em que o solta aí rapidamente. Aberto o Paraguai ou a Argentina. Entendeu? E vai embora. Eu já levei muita gente por ali. Eu já levei muita gente por ali, é a frase final dessa gravação, também com som, pouca qualidade. Isso é o advogado do Severo dizendo que já levou muita gente pela fronteira. O advogado do Delcídio, né? Do Delcídio, dizendo que já levou muita gente pela fronteira do Paraguai para fora do Brasil, dando fuga a procurados pela lei pela fronteira do Paraguai. Então tem que ir à OAB hoje, assim como alguém do PMDB tem que dizer, ou o próprio Michel Temer, que história é essa de ele estar preocupado com o diretor preso da Petrobras, ex-diretor, a OAB hoje tem que se pronunciar sobre o papel, os limites do papel de um advogado no seu dever de defender as testemunhas, de defender os clientes. Esse cara está dando fuga a criminoso pela fronteira do Paraguai, se jactando, né, desse tipo de habilidade. E eu acho que é importante a OAB hoje se pronunciar. Afinal de contas, esse cavalheiro é do mundo da lei ou do mundo da marginalidade? Ou os advogados podem transitar com desenvoltura entre os dois mundos sem nenhuma consequência? Finalmente, só para dar a cereja do bolo, achei muito engraçada ontem a atitude de Aécio Neves, né? Pretenso candidato do PSDB à presidência da República, com ar solene, comentar as prisões de ontem, ou porque não sei o quê, porque o PT, porque a Dilma, porque o Palácio do Planalto, plá, esquecendo de duas coisas. Primeiro, de suas estreitas relações com o banqueiro André Esteves. Estreitíssimas relações com o banqueiro André Esteves, que, pela que eu li hoje no jornal, financiou campanhas dele. Então, Aécio, vai devagar, porque esse caldo pode entornar para o teu lado. E segundo, esquecendo de dizer, por dever de verdade, que o Delcídio Amaral, o mesmo Delcídio Amaral, foi ungido à diretoria de petróleo e gás da Petrobras, a mais poderosa das diretorias da Petrobras, por ninguém menos que Fernando Henrique Cardoso, o grande príncipe do PSDB. No governo Fernando Henrique Cardoso, Delcídio Amaral pôs o pé dentro da Petrobras como diretor de petróleo e gás. E foi obra sua levar também Paulo Roberto Costa, o outro diretor corrupto da Petrobras que está preso na Lava Jato, envolvido na Lava Jato, para a diretoria de petróleo e gás. Então, Aécio, essa lameira, esse rompimento de barragem de cloaca na política brasileira, não pega só, não respinga só em quem tem camisa vermelha, amarela, verde ou azul, não. Vai nos camisas azuis também, tu abre o olho, hein? Vamos nessa.